Olá pessoal, então ó, esse aqui é o terceiro vídeo da aula 10 de Fundamentos da Matemática 2. O que nós estamos fazendo aqui é resolvendo alguns exemplos envolvendo a definição de função, tá? Então estamos vendo tipo vários exemplos de relações e mostrando que são funções, tá? Então vamos lá, ó. Uma função que aparece em muitos locais é a chamada função constante, que funciona da seguinte maneira, ó. A gente já viu já, na verdade, essa relação. É aquela função que pega todo elemento do conjunto A, no caso aqui, e leva em um único elemento do conjunto B. Então, ó, é algo desse tipo aqui. A gente tem o conjunto A e tem um conjunto B aqui. Aqui no B tem um elemento Bzinho e todo elemento do conjunto A está indo no mesmo Bzinho, tá? Isso aqui não tem problema, tá? Pode, ainda vai ser uma função. Vamos mostrar isso. Bom, ó, como a função está pegando, por definição, elementos do conjunto A e associando o elemento o Bzinho que está no B, F é uma relação de A para B, tá? É claro que F é uma relação de A em B. Agora vamos provar a existência. Isso aqui é bem tranquilo, né? Por quê? Na verdade, isso aqui é claro que é uma função, né? Por definição, todo elemento do conjunto A vai no B. Então, para cada x, quem que é o y tal que fx igual a y? É o Bzinho, que é o único elemento que pode ser, né? Dado x pertence a A, vamos pegar y como sendo o Bzinho, que está em B. Então note que quando a gente calcula f de x, por definição isso é B, que é o y. Então existe um y no conjunto B, que é o Bzinho, tal que fx é ele. Agora a unicidade. Também é tranquilo, né? Não tem como um elemento em dois números, dois elementos diferentes do conjunto B, né? Não tem como um x do conjunto A ser associado a dois elementos distintos do conjunto B, porque a F está levando todo mundo em um elemento só. Então, ó, dado x pertencente a A, temos que se y e z pertencem ao conjunto B são tais que o f de x é igual a y e o f de x é igual a z, então, por definição, o y vai ser o f de x, que é b, e o z, ele é o f de x, que também é b. Logo, y e z são iguais. Então, ó, acabamos de mostrar que f é uma função. Vamos ver agora a chamada função inclusão, tá? A inclusão vem da inclusão de conjuntos mesmo. Como é que funciona essa função? Ó? A gente tem o conjunto A, só que o A ele vai para o B. Então, mas dentro do B tem um A, tá? Que é por definição, para definir essa função tem que ser
a inclusão de A em B, a gente define quando A está contido em B. Então o que a função faz? É como se fosse identidade. Ela pega o x do A e eleva no próprio x. Tá? Não vai mudar nada. O que vai acontecer é que a imagem, né, os elementos do conjunto A por x não vão cair fora do A, né, dentro do conjunto B. Vai formar o próprio A de novo lá dentro. Tá? Isso aqui basicamente a gente já provou, tá? Quando a gente provou que a identidade era uma função. Olha só, primeira coisa, isso aqui é uma relação de A para B, né? Porque como A está contido em B e I de x é igual a x, temos que I associa elementos de A com elementos de B. Você pode falar até mais, pode falar que ela associa elementos de A com elementos de A. Mas como A está contido em B, eu posso falar que ela está associando elementos de A com elementos de B. Com elementos de B. Assim, a inclusão é uma relação, uma função. Função não, uma relação mesmo. É uma relação de A em B. A existência Ai, meu. Então vamos lá agora, mostrar a existência. Olha só. Então nós temos que pegar um x no conjunto A e mostrar que existe alguém no conjunto B que é para o qual y i de x dá esse elemento, né? Então, ó, seja x um elemento no conjunto A. Tem que encontrar qual é o y no B, tal que i de x dá o y. Considere, é o próprio x, na verdade, né? Y igual a x, que é elemento de B, né? Porque x está no A e o A está contido em B, então o x está no B também. Note que o i de x é o próprio x, que é y. Então existe um elemento no conjunto B, tal que i de x dá y. Logo, não, logo nada, né? A existência é satisfeita. Agora a unicidade. Sejam, para isso, né? X é um elemento do conjunto A e YZ elementos do conjunto B. E suponha, né? Tais que o i de x é igual a y e o i de x é igual a z. Então, bom, a gente quer mostrar a unicidade, então a gente tem que mostrar que o y e o x e o z são iguais, né? Mas todos os dois serão iguais porque serão ambos iguais a x, né? Então, ó, o i de x, que é o y, é igual a x. E o z, que também é o i de x, é igual a x. Então, ó, y e z são ambos iguais ao x. Portanto, y e z são iguais. Então, logo, z e y são iguais, né? Então, como a inclusão é uma relação de A para B e satisfaz a unicidade e a existência, é uma função.
Então, portanto, a inclusão I é uma função. Agora, a função maior inteiro. Note que é uma relação do conjunto dos números reais nos números reais. Estou denotando por φ. Então, como é que φ eu estou denotando? Eu estou denotando assim, tá? Essa função maior inteiro, em alguns livros ele colocam colchetes o número, tá? Eu prefiro colocar assim por um motivo. Essa função, o que ela faz? Quem que é esse número? É o maior número inteiro que é menor ou igual a x. Traduzindo, você vai pegar o número x, que é um número real, e vai arredondar. Vai arredondar. Ó, por exemplo, a parte inteira de 2,5 é 2. Parte inteira de 1,5 é 1. A parte inteira de 1,0. 1,01 é 1. Parte inteira de menos 5,1 é menos 5. E assim por diante. Parte inteira do π é 3. Tá? Por isso que alguns autores usam essa notação, tá? Só com a barrinha embaixo. Isso aqui é também conhecida como função teto, função piso. Por que função piso? Porque existe uma outra função que a gente chama de função teto. O que é a função teto? Em vez de arredondar para baixo, você arredonda para cima. Então, por exemplo, o teto de 2,5 é 3. Teto de 1,5 é 2. O teto de π é 4. E assim por diante. Tá? Então nós temos que mostrar que φ, né, essa função maior inteiro, né, é função. Claramente ela relaciona elementos números reais com números reais, então é uma relação em R. Claramente φ é uma função no conjunto dos números reais. Né? Porque ele vai pegar o número real e levar em outro. Vai levar no número inteiro, mas não tem problema. O número inteiro é número real também. Nós vamos provar a existência, ou seja, mostrar que todo número real é levado em algum. Todo número real existe uma imagem. Posso ver sua imagem, né? Existe o φ desse número. É óbvio, né? Você só tá pegando um número real e arredondando ele para baixo. Então, dado x um número real, é claro que existe um y pertencente aos reais tal que φ de x é igual a y. Tá? Vou pôr entre parênteses aqui, porque é um negócio que é difícil de explicar o que está acontecendo aqui de maneira formal. Vou pôr assim, pois está de roxo. Todo número pode ser arredondado para baixo. E a unicidade então, ó, suponhamos que existam
x um elemento no conjunto A e y e z elementos no conjunto B, tais que φ de x é igual a y e o φ de x é igual a z. Então, o que acontece? Claramente, quando você pega um número redondo, você vai para um número único, né? Não tem como dar dois valores diferentes, né? Então, o y, ele é φ de x, que é parte inteira de x. E o z, ele é φ de y, que é parte inteira de x, né? O z é φ de x também. Ora, esse número aqui é único, né? Não tem como dar dois números diferentes, né? Portanto, y é igual a z. Então, você vê que nós provamos aí. A φ é uma função Bom, pessoal, a aula de hoje então era isso. Vou parar no vídeo por aqui. Aí qualquer dúvida vocês podem entrar em contato, tá? Até a próxima semana.